Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, galera. Tati tá aqui já. Não tava entrando aqui, eu não sei por quê. Oi, Bom dia! peraí que tá meio... Ficou conectando aqui um tempinho, não sei por quê. Por Mas deu quê? Por quê? certo. Porque o Instagram não tá dando conta dessa loucura, né? Nossa, é verdade. Virou Globo, né? É, quem já tava na TV até consegue assistir, mas quem tá tentando... É. Aí. Bom dia! Bom dia! Meu Olha, já Deus. tem bastante gente matinando aqui com a gente. Vou convidar algumas pessoas aqui. A galera já sabe. Ah, eu esqueço dessa coisa, sabia? Aí eu encaminho para todo mundo para. Eu ainda falo para quem está ao vivo aqui, ajuda a gente a encaminhar para a galera aí, por conta desse monte de live que está acontecendo, as pessoas não Boa, sabem que boa. tá rolando a live, né? Eu nem, E eu aí, nem me tocava disso. Agora, obrigada. não tem nada. E o assunto é importante, né? Então vamos atingir as pessoas. Sim. Ai, ai. Mandei. Bom, então, bom dia, amiga. Saudade de Bom você. dia. Sim. Bom dia a todos vocês que O bom é estão que a ao gente se viu vivo. antes da quarentena, né? Nossa, e foi um dia ou dois antes, né? Aham. Não, Nossa. acho que foi um dia, porque foi na quinta, sexta-feira começou o terror e segunda indeferiram lá, né, pra parar tudo. Sim, sim. É, foi um dia antes. Aham. Eu já tinha Foi no entrado evento. em quarentena voluntária, assim, né, antes, Uhum. na semana em si. Eu só fui por conta do evento, né, mas também eram pouquinhas pessoas e tá todo mundo bem, graças a Deus, né. Sim, ainda bem. Ó, a Cíntia falou aqui, né? Só apareceu agora pra mim, já estava preocupada, achei que tinha acontecido alguma coisa. Aconteceu efeitos internet, cibernéticos na internet que a gente não tem controle. Ai, ai. Mas é isso, estamos aqui e estamos preparadas, preparadíssimas para a gente entrar no assunto e trazer conteúdo para esse momento que as pessoas estão em casa e talvez E estejam, né? olha que hoje, especialmente, é o primeiro dia friozinho de Curitiba, né? E É, aí, aqui o tá tempo calor. frio. Hã? Aqui eu tô, tá um solzão, Tá louca? calor. Você Olha tá. o nublado que tá. Não tem nem Aqui tá sol ainda. solzão, juro. E isso tá em Curitiba. Eu tô em Curitiba. E a gente mora perto, amiga? Tá um solzão aqui, eu juro, ó. Tô até Não. tirando. Olha lá, tá tudo nublado. Ô, Ah, droga. enfim. Não é que não tem sol, luz tem, ele Aham. deve estar escondido em algum lugar, só que não aparece. Nossa, aqui tá muito sol, juro por Deus. Que Então o sol tá engraçado. nascendo aí. Porque olha aqui, eu tô até de manga comprida, porque tá fresco. Não, deve ter nascido aqui, já daqui a pouco chega aí. É, mas o dia é frio, Loucura. então às vezes as pessoas podem estar em outro lugar, né? Mas os dias frios, eles são mais difíceis pra gente. Aham. Por, por conta de toda Bom, essa... sim, sim. Bom dia, então, todo mundo aí. Sejam bem-vindos. Para quem não sabe, né, estamos fazendo essas lives aqui. Eu tô fazendo lives diárias, às 7 horas da manhã. Ó, a Cintia também falou que tem sol, tá lá em Curitiba. Tá lá, tá aqui em Tá lá, Curitiba. é daqui também. Isso. Eu não sei onde eu tô no mundo, porque eu tô bem no centro. Ou Deve só estar tem... do lado. Ah, eu sou da família Adams, descobri agora. Enfim, eu tô fazendo essas lives aqui todos os dias às 7 horas da manhã. Eu tô fazendo essas lives já há
hoje é o 18º dia seguido, então as lives iam acabar no domingo. Só que como aconteceu essa virada do mundo de uma hora para outra, eu fiz uma pesquisa com as pessoas que estão no canal do Telegram, né? Eu perguntei se continuar com as lives ia fazer diferença na vida delas nesse momento que as pessoas estão, né? Não sei o que fazer, não sei como vai ser, pode gerar medo, ansiedade, qualquer coisa do tipo. E a gente pode contribuir, né, com, a, com conteúdo relevante de autoconhecimento, sendo acesso para para olhar para dentro, para se trabalhar. E o assunto de hoje é como transformar medo, né, em poder pessoal. E ninguém menos que eu poderia convidar, que é Tati Sincera, né, que é a pessoa que dá todos os dias ali algumas pílulas de sinceridade para as pessoas. Tá ali o tempo todo produzindo conteúdo justamente para isso. Tipo, hello, bem-vindo ao mundo real. Essa é a vida adulta. É isso mesmo. Então, aprenda a lidar com isso, né? Então, Total. acho que não poderia ser qualquer outra pessoa para isso. E, Tati, eu vou deixar o espaço para você se apresentar. Tem algumas pessoas aqui que são meus seguidores. Não sei se te conhecem. A Isabel, por exemplo, é de Portugal. Eu tô com cara de Uau! cansada. Talvez seja porque eu acabei Normal. de acordar. Hoje eu não acordei mais cedo, não. Acordei exatamente agora. Mas tô cansada, não. Tchau. Ó, tem uma galera da Itália aqui. Oi, Que Carla. legal! Então é isso. Amiga, Yeah. fique à vontade para se apresentar. E aí a gente já Sim. começa. Bom, na verdade, a tua apresentação foi perfeita. É isso, né? Eu, uma pessoa que eu já venho aí fazendo há 3 anos, todos os dias, né? Isso, todos os dias, trazendo informação, conhecimento, né? Contando para as pessoas que existe solução para os problemas delas, solucionando meus próprios problemas e podendo mostrar para as pessoas que ferramentas eu usei para aquilo acontecer, né? E e eu sou uma pessoa que o medo já me paralisou, né? Me paralisou por, sei lá, 15 anos da minha vida, provavelmente, né? Há 5 anos atrás, eu era uma pessoa que tinha síndrome do pânico, não saía de casa, tomava remédio faixa preta. Eu tinha toda essa realidade do medo instalada no meu dia a dia, né? Então, quando você falou pra gente falar, né? Quando você falou pra gente falar, não. Quando você falou pra gente falar sobre o assunto de transformar o medo em poder pessoal, eu falei, meu, vamos, né? É esse. Porque sim, eu acredito, né, que o conhecimento, ele nos tira da dor, né? Tudo que a gente eu acho que a gente se cura é na procura mesmo, né? Então, quando eu estou procurando, sendo que eu falo assim, meu, será que eu me curo mesmo quando eu sento lá na frente da Camila e falo com ela? Ou lá eu só atesto a minha busca, sabe? Por quê? Porque, claro, a pessoa estudou, tem todas as propriedades, vai me dar ferramentas, recursos para eu manter. Mas será que só o movimento de eu ir, né? Chegar lá e falar, eu quero me curar disso, eu estou aqui buscando uma ajuda para essa dor. Não é o movimento de cura? Para mim é, sabe? Para mim é o movimento de cura, é essa procura. Então, quando você encontra a ferramenta que faz mais sentido para você, o conhecimento que completa a tua busca, aí você entra no processo de remissão e de se livrar, né, daquele problema de uma forma um pouco mais definitiva, né? Eu acho que é essa que é a questão, né? Aí Sim. você consegue, tipo, olhar para aquilo e falar, nossa, tinha solução. E eu achei que era o fim do mundo. Aham. Uau. Eu Outra coisa acredito muito nisso. que eu Ah, percebo desse momento também é que eu estou num estado de alegria, né? Em poder contar para a pessoa que eu já estou falando para elas há 3 anos o quanto é importante ter o desenvolvimento pessoal como um estilo de vida, né? Parar de adiar as tuas situações, os teus problemas, as capacidades que você precisa desenvolver, porque a vida está acontecendo o tempo todo.
tá? É claro que tem a parte triste de todo o momento que eu estou vivendo, de ser nesse momento que muitas das pessoas estão percebendo a importância disso, mas para mim, todo dia, o dia em que você percebe é o dia que você tinha que começar. Né? Então, eu não Sim. acho que a gente está atrasado, eu não acho que vocês perderam nada, tá? Quem começar a me seguir daqui, tipo, uau, nossa, perdi tudo isso na minha vida, podia estar bem melhor hoje. Não, não podia, porque não era o teu processo, não era o que ia acontecer. Mas agora que você está assistindo isso aqui, que você tem consciência, meu filho, agora a responsabilidade é tua. Sim. Agora, eu vou entrar aqui e vou ver o nome das 19 pessoas que estão aqui, eu tô brincando, abraçando. E E depois eu vou vocês entrar lá e vou sabem. perguntar: e aí, já escolheu o que você vai fazer? Qual a ferramenta? Aí você toma a decisão, você é feliz, eu vou perguntar, hein? Toma ou não toma? Mas brincadeiras à parte, né? A ideia é justamente trazer esse senso. Poxa, eu tô aqui, se eu tô ouvindo essas palavras, a partir de agora eu tenho uma consciência. Se eu tenho uma consciência, aí a responsabilidade é minha. Se eu negar isso, aí a responsabilidade também é minha. Sim, nossa, isso é incrível, porque foi assim com você, né? Foi Foi. assim quando você passou por um momento onde você descobriu, opa, tem alguma coisa errada aqui, vamos lá, o que eu posso fazer por isso? E quando você descobriu que você poderia sim fazer alguma coisa por isso, você foi lá e fez. Uhum. Assim como foi para mim, né? E quando eu descobri também que eu tive um pensamento de acabar com a minha vida, eu falei, opa, tem alguma coisa de Tamo errado junto. aqui, como assim? Tá louca? Vamos lá, né? Fazer alguma coisa. Então, apesar do processo ter sido lento, porque naquela época não tinha um monte de coisa assim, né? Então, Nada. eu nem sabia que existia autoconhecimento, qualquer outra coisa. Então, eu falei, tá, primeira coisa, vou terminar esse relacionamento que está acabando comigo, né? E virei a louca, saindo, fazendo um monte de coisa, né? Saí do 8 para 80 e comecei a viver a vida adoidadamente até descobrir que existia programação neurolinguística, que foi a minha Maravilhoso. A primeira gente é ferramenta. as duas, eu e você. Igual. Cara, a neurolinguística salvou minha vida. A Sim, a louca. minha também. E aí eu nunca Testemunho mais aqui, o meu saí. testemunho Sim. é esse. E aí, quantas outras ferramentas você foi fazer formação? Quantos outros cursos você fez? Então, assim, não é algo que você encontra a Não, salvação para a tua vida e você foi o nunca pontapé mais vai precisar inicial, olhar, né? E se alguém te vende isso, olha, faça isso e você Sai nunca mais vai correndo. precisar fazer nada. Pelo amor de Deus. E pior que na minha época vendiam isso. E eu caí Não, na várias minha vezes. também. E até hoje vendem, né? Tudo que eu vejo com título, assim, sabe? Pílula mágica para resolver sua ansiedade, não sei o que, não sei o que. Eu falo, porra, bicho, o negócio não tá certo. Sim. Nem de Então, longe. amiga, conta pra galera como que foi pra você, né? Que eu gosto de trazer assim, qual foi o momento em que você falou, meu Deus, vou ter alguma coisa errada aqui, ou eu preciso fazer alguma coisa com relação a isso, e o momento que você mergulhou e nunca mais voltou. Maravilhoso, né? Aprendi a respirar embaixo d'água. Sim. É, Você veja, né? Até em falar em mergulhar e nunca mais voltar virou positivo, né? Aprendi a respirar embaixo d'água em vez de, tipo, me afoguei, né? Porque geralmente a gente Aham, fala, eu tá fui até o vendo? fundo do poço. Não, eu mergulhei e nunca mais voltei porque eu aprendi a respirar embaixo d'água. Aham. É, Então, na verdade, foi. Assim, dá pra gente perceber vários momentos, mas teve um momento crucial que foi justamente esse, onde eu tive uma crise renal, né? Que eu fui parar no hospital. E a infecção estava acontecendo muito rápido e eu não estava reagindo aos remédios e tudo começou a ficar muito desesperador naquele momento. Eu tinha certeza que eu ia morrer, porque não sei quem aqui já teve crise renal, mas é uma dor bem, bem forte, bem intensa, assim. É uma dor que, meu Deus, não sei explicar, não Sim. consigo mensurar. É... E eu lembrei nesse momento de dor e de sofrimento, onde a morte era uma possibilidade, né? O quanto eu desejei morrer. O quanto eu desejei acabar com as minhas dores de tantos anos da minha vida morrendo. E aí eu falei, meu Deus do céu, agora que a morte é uma possibilidade, eu descobri.
não queria morrer, eu queria acabar com aquela dor. Eu nunca quis. Porque o nosso movimento de ser humano nunca é morrer. A gente sempre está pensando em acabar com um sofrimento, com uma dor, algo que está deixando a tua experiência insuportável, né? E aí eu me toquei disso, assim, então eu virei aquela chave e falei, não, não, calma, não era bem isso, não. Não, eu não era morrer que eu queria que isso acabasse. E no mesmo segundo em que eu percebi isso, eu percebi que naquele momento ali de dor e de sofrimento no hospital, tudo que eu considerava um problema, uma dor ou a pior coisa da minha vida, não estava ali naquele momento. Eram coisas que eu ficava nutrindo, alimentando, enxergando como os fatores determinantes e limitantes da minha vida, mas que não eram. Porque naquele momento ali, o fato de eu ter sido abusada quando eu era criança, o fato da minha mãe ter deficiência e ser mantenedora da casa, o fato do meu pai ter problema com álcool, aqueles fatos ali não estavam afetando a minha vida naquele momento. Ela ia acabar por uma outra razão, que não conectava com nada daquilo que eu ficava reclamando. Ah, então era por causa da cidade pequena, e daí ninguém me aceitava, e daí eu não podia fazer uma faculdade, e daí por isso eu não tinha um futuro. E sabe, então, todas aquelas coisas, não, você não vai ter futuro mesmo, se você morrer aqui hoje, acabou. Né? Então, aquilo se tornou tão pequeno mediante a situação em que eu estava passando como a morte como uma possibilidade, que o meu mimimi morreu naquele dia, sabe? Tipo assim, hã? Alguma coisa Sério? morreu ali. E graças a Deus não foi Sério? você. Exato. Só que assim, ainda nesse momento, quando eu estava sacando essas coisas e percebendo, eu ainda achava que eu ia morrer. Então, o que que eu comecei a pensar? Como que as pessoas vão lembrar de mim? Sabe? Tipo, meu, olha só, agora que está acontecendo, as pessoas vão lembrar de mim como uma pessoa inadequada, uma pessoa julgadora, uma pessoa que nunca estava feliz com a própria vida, que estava sempre reclamando, que ninguém entendia, porque eu tentava falar com as pessoas sobre a minha dor, mas tipo assim, hã? Sério que você está reclamando disso? E eu achava aquilo um absurdo, porque, nossa, era o fim da minha vida, né? E aí eu comecei a lembrar da minha mãe, assim, eu comecei a visualizar minha mãe arrumando meu guarda-roupa e pegando as minhas roupas com etiqueta lá dentro, porque eu gastava todo o meu dinheiro comprando um monte de coisa que eu nunca nem usava, sabe? Eu ficava pensando assim, ai, vai chegar o dia que eu vou usar essa roupa. Que dia eu vou usar essa roupa? Eu não sei nem se amanhã eu vou estar aqui para usar essa roupa. Se eu quero usar ela hoje, eu vou usar ela hoje. Entendeu? E aí Sim. eu comecei a pensar, sabe? Poxa, se eu sobreviver, eu vou mudar isso. Se eu sobreviver, eu não vou mais fazer desse jeito. Se eu sobreviver, meu, não é assim que eu quero que as pessoas lembrem de mim, né? Eu quero que elas possam lembrar de mim como eu sou mesmo. Eu sou sorridente, eu sou brincalhona, eu faço piadas aleatórias, eu fico alegre com coisas bobas, sabe? Eu fico alegre, tipo, o sol tá chegando aqui, entendeu? Aí, ó, tá vendo? Graças a Deus, mas não quer dizer que não tá frio. Mas é claro que o sol. Então eu É, fico tá um alegre pouco com frio. coisas bobas, com coisas simples. Por quê? Porque mediante as coisas gigantes que acontecem na vida, então assim, um coronavírus agora, a gente não tem a proporção, a gente não consegue dimensionar. Mas eu não vou me impedir de sentir uma alegria enorme de estar aqui conversando com você, de estar aqui trocando conhecimento com 20 pessoas nessa live. Entendeu? Isso não vai me impedir de sentir isso, porque essa é a minha realidade nesse exato momento. E tudo que me tira fora dessa realidade nesse exato momento não é da minha existência, não favorece a minha experiência humana, entende? Então, então eu começo a pensar dessa forma sobre as coisas, sabe? Tipo, beleza, o que que eu posso fazer no micro? O que que isso reflete no macro? Porque se aqui tem 20 pessoas conhecem outras 20 pessoas. Essas outras 20 pessoas conhecem outras 20 pessoas, né? E quando a gente vê, a gente está impactando e conectando pessoas. Aquela terceira pessoa lá nunca nem vai saber teu nome. Nunca nem vai saber que foi a Tati Sincera que falou um negócio que ela pensou e que foda-se, sabe? Tá É, louca. Dá não pra falar precisa palavrão? também. Pode ser você, eu É falo porque isso. é o foda-se carinhoso, não é Aham. no pejorativo, né? Mas assim, porque na verdade meio que isso, sabe? As pessoas falam, ai, nossa, e reconhecimento, e prova social, e você não fica incomodada que as pessoas não te referenciam. Eu falei, nem um pouco,
Entendeu? Porque a partir do momento que eu sou canal, que eu sei que eu estou compartilhando conhecimento e que as pessoas estão se beneficiando com isso, quem reconhecer, bom, muito obrigada, maravilhoso. Se não reconhecer, também mais maravilhoso ainda, que a pessoa pegou tão para ela aquilo que ela foi transformar a vida dos outros através daquele conhecimento e tá tudo certo. Sim. Isso é muito lindo. Isso é muito lindo. Inclusive, você já leu o livro Os Quatro Compromissos? Sim, eu fiz um grupo uma vez, eu participei, a gente teve essa leitura, assim, mas eu tenho que retomar. Mas Nossa, lê de novo. Eu já li umas 3 vezes. Lá no eu sou livro Os dessas, Quatro tem, esses, tem, Compromissos, tem livrinhos assim tem que um. são É, aqueles que você tem que voltar tipo umas 4, 5 vezes. Eu quero de falar de uns aqui também cabeceira. depois na live para as pessoas nesse momento. Tá. Tem um dos compromissos, não sei se a galera já leu aqui, mas um dos compromissos Lembrei. era não leve nada para o lado pessoal. E esse não levar nada para o lado pessoal é nem coisa Nada. boa, nem coisa ruim. Se a pessoa fica, nossa, como você é maravilhosa. Ok, Obrigada. obrigada. Né? Mas por educação, você não precisa, nossa, como eu sou maravilhosa. Não, você sabe quem você é. Não precisa levar nada pro lado pessoal. Não é o atestado, né? É óbvio que é bom e é óbvio que a gente tem que fazer isso para as pessoas porque a gente sabe que a Sim, gente libera, né, sentimentos, emoções químicas positivas nos outros quando a gente consegue trocar ideias, falar palavras de sim, amor, de carinho. É assim que a gente se expressa, né? Porém, a gente não pode se envaidecer, né? Eu acho que esse compromisso é um compromisso que você tem que ter para a vida no sentido isso. Não leve pro pessoal no sentido de se você está falando que eu sou bonita, é uma percepção sua. sim, Então, maravilhoso, muito obrigada, eu sou muito grata. Porém, às vezes ela não vai expressar a realidade, entendeu? sim, Porque a realidade, ou você é sincero com você mesmo e percebe, né? Ou tá tudo bem, porque você tá confortável com a sua existência, com a sua essência. Você sabe que você usa todos os dias para se transformar numa pessoa melhor, para ser melhor para o outro, né? Porque não é só se sim, transformar numa pessoa melhor. A gente vive em sociedade. A gente não melhora um comportamento ou uma situação só porque a gente vai conviver com a gente. É porque a gente sabe que é legal. É porque a gente sabe que traz coisas boas, né? Ah, sim, Tati, você é uma pessoa que sorri aleatoriamente, até sozinha. Sim, eu sorrio até sozinha. Só que eu sei o efeito que o sorriso tem quando eu começo uma conversa através dele. Então, sim. eu mudo um comportamento que é benéfico para mim, mas é melhor para o outro, né? É melhor para as pessoas que estão convivendo comigo, para o meio em que eu estou, né? Que eu estou inserida nessa realidade humana, carne e osso, assim, é onde a gente se expressa Olha, através Deus, caiu. dessa. Opa! Sim, A gente se expressa através dessa expressão, né? Porque é muito difícil a gente não se envaidecer, né? Só que a gente consegue equilibrar isso. Você tá ouvindo aí, né? Você tá ouvindo aí? não é que tá. Ah, tá. Voltou. Quando Tô. a gente consegue equilibrar isso, a gente também minimiza o poder e os efeitos das coisas negativas. Sim, Entendeu? Então, quando eu consigo aceitar um elogio, quando eu consigo reconhecer aquilo ali do outro, mas também ter a minha própria visão e opinião sobre mim, eu também consigo minimizar o efeito das coisas negativas. E nesse sim. momento, o que a gente mais precisa fazer é isso. Aprender a perceber quanto você inflou o teu ego pelo externo, pelo elogio dos outros, ou levou tudo pro pessoal, a ponto de agora alguém falar qualquer coisa no meio negativo e você levar aquilo pra tua vida, como uma identidade ou como a tua realidade, entendeu? Sim. Isso é muito É, perigoso, né? As pessoas se total. tornam o seu meio para se enxergar e não você, Aham. né? E é engraçado quando a gente fala disso, da questão do ter a admiração de volta como objetivo, né? Ter o reconhecimento como objetivo. Quando você leva as coisas para o lado pessoal, as coisas que você faz, o que te motiva é ter Claro. A única reconhecimento, coisa que ter vai te abastecer admiração. é isso. Se não Sim, vier, você joga tudo fora. E é aí que eu sim, fico puta. Porque como assim eu vou jogar tudo fora? Por exemplo, né? Eu tô há 3 anos fazendo a minha rede social. Né? A gente tá aí com 100 mil seguidores, graças a Deus. Muito obrigada por, né, por todo mundo que acompanha meu trabalho. Mas assim,
Se chegar uma pessoa aqui dessa live e falar, meu Deus, a Tatiana só falou besteira, que pessoa? Por que que você segue ela? E eu vou jogar fora, imaginou? Eu jogar fora tudo que eu fiz com intenção positiva, porque eu sei que eu não vou falar tudo maravilhoso sempre, eu sei que eu vou errar às vezes, porque eu reconheço que eu estou num processo de evolução, não porque eu sou humana, eu erro porque eu sou humana, não. Eu estou em processo de evolução, eu estou aprendendo. Se eu E errei, você está disposta a reconhecer, né? exatamente. Se eu errei, eu vou reconhecer o que eu não sabia naquele momento e vou procurar desenvolver para não cometer o mesmo erro. Né? Não é para ficar pautando aqui meus erros no fato de eu ser humana. Não. Errei, beleza. Às vezes a gente fala umas besteiras mesmo, às vezes não sei o quê. Mas o que eu tenho que aprender ou desenvolver para eu não repetir esse erro? Mas se eu jogar tudo fora por conta de coisas assim, acabou. Porque significa que eu construí esses 3 anos baseado na opinião do outro, baseado no efeito do outro, e não da minha intenção positiva em levar conhecimento, que é a minha missão, né? Que é o que me faz acordar todos os dias. Então, a gente tem que... Agora, esse é o momento onde a gente baliza as coisas. É onde você começa a perceber assim, nossa, mas eu tô muito triste em casa. Porque todo dia eu chegava em casa e o meu chefe, aqueles motivadores maravilhosos, falava que eu sou maravilhosa, que eu sou perfeita, que o meu trabalho é maravilhoso, que não sei o que, não sei o que. Aí agora a pessoa perde esse estímulo, ela perdeu o chão também, né? E tudo bem, tudo bem. Agora a gente tem que ver daqui para frente o que vai fazer, né? Mas a ideia é a gente perceber mesmo, sabe? O quanto as nossas ações ou os nossos movimentos na vida estão voltados por conta do outro. Do que o outro fala, do que o outro diz, do que o outro me dá. Quando eu parei de levar as coisas para o pessoal, Cami, e olha que eu sou funcionária CLT desde 2013. Agora que nasceu o Tati Sincera, 3 anos atrás, que eu virei eu presa, né? Sim. Trabalho muito mais do que eu trabalhava antes. Porém, sei bem. Eu trabalhei até os 28 anos CLT, assim, quase 15 anos da minha vida, tendo horário para entrar, horário para sair, tarefa para cumprir e tudo mais. Quando eu parei de levar tudo pro pessoal, cara, foi maravilhoso. Às vezes a pessoa passava e não me cumprimentava, e daí eu só rebuscava aqui na minha cabeça. Falei, não, analisando bem. Não fiz nada para as pessoas, tá tudo certo. Ela só não quis me dar bom dia. Ou, no mesmo movimento, eu já virava pra pessoa, né? Porque eu já sabia que eu não tinha feito nada pra ela. E aí eu já virava e falava, e aí? Como é que tá teu dia? O que que tá acontecendo? Quer dar uma conversada? Vai lá bater teu ponto, depois você volta aqui e dá um oi pra mim. Sabe? Tipo assim, quebrava o gelo. Por quê? Porque eu não vou ficar procurando coisa em mim que explique a situação do que externo. eu fiz de pergunto, errado. entendeu? Eu pergunto. Ou, não, realmente, faz 3 dias que você não me cumprimenta. Olha que lindo, você vai só ver. Faz 3 dias que você não me cumprimenta e tal. Aconteceu alguma coisa? Gente, isso salva vidas. A pessoa pega e fala, não, então, Tati, teve um dia que eu cheguei aqui, na hora eu fui falar com você e você virou falar com outra pessoa e eu fiquei meio magoado com isso. Ah, sério? Nossa! Então me desculpa, queria te dizer que eu não fiz isso com intenção. Sabe, a gente resolve as situações quando a gente sai dessa coisa assim, é tudo contra mim, é tudo pessoal, a pessoa não fala comigo porque não quer, eu não sei dizer, sabe? Eu tinha uma outra experiência de um chefe em que ele era muito duro, assim, nas palavras, assim, né? O cara chegava assim, pisando na massa. Só que quando a gente saía de lá, meu Deus do céu, ele era uma moça, sabe? Tipo assim, e aí brincava e conversava. E aí eu comecei a ficar num conflito interno, porque eu trabalhava com essa pessoa, mas eu também era amiga pessoal por conta, né, do namoro e tudo mais, que conviviam todos juntos. E aí eu pensava, meu, tem alguma coisa errada, cara, porque é comigo, então não dá, porque lá na frente dos outros ele é um doce, não sei o que, e comigo ele tá me xingando, e não sei o que, não sei o que. Aí até que um dia eu parei o pé, falei, viu, para aqui, eu preciso conversar com você. Chorando, né? Aí ele fala, não, é porque eu tenho que cobrar as metas, essa aqui é a minha função aqui, se eu não alertar vocês dessas coisas, e eu meio que vou na dor, assim, é o meu jeito. Meu, guria, aquilo assim salvou o nosso relacionamento no trabalho, entendeu? Porque eu saí daquela pira, tipo, não, é meu jeito. Só que assim, se eu tratar você, porque a gente convive lá fora do mesmo jeito que eu trato aqui, as outras pessoas vão achar que você tem diferenciação. Eu falei, é verdade. E eu não sou especial lá dentro, eu sou igual a todo mundo. A gente tem os mesmos trabalhos, a gente tem as mesmas metas, a gente tá junto em prol do mesmo objetivo. Então acabou, entendeu? Para de mimimi, para de achar que é tudo pessoal. Sim.
Quando E não você se gaste relaciona tempo, com o né? fato, você não fica Porque a gente não se gasta tempo e enfiando. energia para isso, né? Sim. Porque o nosso cérebro, ele quer poupar energia. Né? O problema é que a gente fica dando para ele esses estímulos loucos e quando vê, ele está gastando toda a nossa energia de foco, de concentração, de busca de solução em arrumar problema. Sim, exatamente. E Me aí, empolguei. esse. Não, mas é isso mesmo. Esse compromisso do livro não leve nada para o lado pessoal é exatamente isso. E eu acho que é a principal coisa, inclusive, para lidar com o medo, né? Que foi o assunto que a gente escolheu falar aqui. Como transformar o Total. medo em poder pessoal. Porque Peraí, só um o pouquinho. que. Tá. Mas Quer que eu pode pare de falando que eu falar? tô ouvindo. Tá. Como então transformar o medo em poder pessoal? Simples. O porquê que você está com medo, né? O que está por trás do medo? Porque o medo é só um sentimento, é só um estado emocional. O medo é algo, é um sentimento vindo de uma ameaça real ou imaginária. Sim, Ok, e aí sim, você reconhece o medo, tá? Quais são os fatos? sim. Por que que O eu tô que a com torna medo? O que está real, por né? Porque trás? Hum, quando ela é imaginária, você já consegue entrar nesse contestamento, né? Você contesta aquilo ali, trazendo para uma coisa. Não, Tati, não é real. Você imaginou isso. O cérebro, ele vai parar de gastar energia para tentar resolver aquilo ali, entendeu? Então, foca, Nica. Perguntou se é real ou imaginário? Beleza. Aí foi pro imaginário, ele já vai cancelar. Ele vai falar, capaz que eu vou ficar aqui cancela. carregando a suprarrenal, fazendo você ativar seus efeitos químicos, fazer tudo assim para você reagir a uma coisa que não é verdade? Tá. Pronto, Aham. parou, né? Por isso que perguntar é legal. Ontem as Sim, pessoas me pediram, né? O que a gente faz para controlar os pensamentos? Eu falei, cara, contesta eles na hora. É real ou imaginário? Ah, nossa, imaginário, total. O cérebro vai parar. Aí, quando sim, é real, o que é? Maravilhoso. Significa que você tá bem, que você tá viva, que você tá podendo reagir às coisas de uma forma, né, saudável. Por quê? Porque aí você vai ter que deixar, né, aquela coisa do instinto, todas essas inteligências agirem para você sair desse risco iminente, né? sim. Então, para você não atravessar a rua sem olhar, para você não, né, não pegar uma faca e tentar se machucar, sei lá, o medo ele vai trazer muitos benefícios, né? Sim. E o que eu gosto de trazer com relação a isso é que, ok, o medo pode ser, muitas vezes é por algo real que está acontecendo ali, uma ameaça real, né? Uhum. Só que você pode reconhecer ele e, se não for, claro, uma questão de que você Vida ou falou, morte. né, de vida ou morte, você pode muito bem pegar esse medo, colocar ele de lado aqui, porque, Aham, ok, já vi, porque o medo ele faz com que você tenha reações inconscientes. Você claro. reage à primeira coisa que vem ali, que a sua mente criou uma estratégia para você fugir. E nem sempre isso vai ser bom, positivo, Vou né? dar um Eu, por exemplo. exemplo, quando Ah, vai. é, É isso que eu queria, um exemplo. Vai. quando uma vez fui assaltada aqui, aqui não, né? Lá em São Paulo, uma moça, eu tava no ponto de ônibus, uma moça veio querer me assaltar, ela puxou, não tinha arma, nada, ela puxou a minha bolsa e tentou sair. Eu peguei a bolsa de volta, levei ela pro chão assim e estapeei a menina, coitada. E aí, daqui a pouco, veio um monte de menina atrás de mim com os pedaços de madeira. Eu falei, meu Deus, por que eu fiz isso? Eu tinha 14 anos aí. Eu poderia ter morrido. Eu tive que sair correndo atrás de um ônibus para ele abrir a porta para mim para eu entrar. Foi uma extremidade, né? Quando a gente fala Sim, da sim. questão de vida ou morte. Não é o Mas, comum, né? sim, mas quantas outras coisas a gente faz reagindo sem perceber porque a gente está no espaço do medo? Se a gente Uhum. reconhece, tipo, se eu passasse por aquela situação hoje, eu ia falar, ok, vai lá, né? Você quer fazer isso? Vou ligar para a polícia, sabe? Eu não sou defensora da justiça, eu não sou responsável por segurança na cidade, né? Eu não vou fazer isso, não vou arriscar minha vida por causa de uma coisa material, nem, né? Para quê que eu vou fazer isso? E nessa, tu és perigosa.
Eu tinha 14 anos e eu lutava boxe, então eu acreditava que eu podia fazer esse tipo de coisa. Enfim, é coisa imatura, entendeu? Só Eu tô que trazendo isso por causa disso, pra gente reconhecer é, que isso é imaturidade. Você pode fazer de uma nova forma. Conta ao o mesmo exemplo. tempo que é imaturo, tem a parte do cérebro reptiliano, e que é uma Sim, coisa que você não sabe exatamente como você vai reagir num período de crise, que é o que está acontecendo agora. A sim, gente acha que a gente ia ficar super bem em casa e que ia tirar de letra, que não sei o quê, e de repente não é. Sabe por quê? Por conta da privação, por conta de estarem tirando algo de você, assim como estavam tentando tirar a tua bolsa, né? Você sim, fica, você entra num negócio assim que, cara, acaba toda essa, né? Não toda, mas a maioria desse processo lógico numa situação, né? sim. Por exemplo, não sabia que eu era desse tipo de pessoa, mas há uns 2 anos atrás eu estava ali na 15 gravando um negócio assim na porta do hotel e um cara passou e veio querer roubar o celular do moço que estava gravando com a moça. E eu estava do lado do cara que estava filmando. Quando o cara, um travou, o outro saiu correndo, tipo, e eu fiquei ali e eu fui para cima do cara. Aí, ó, tá vendo? E aí, só que assim, eu fui pra cima do cara e no mesmo momento que eu fui pra cima do cara, o cara levantou o braço assim, né? Tipo assim, se ela vier me bater aqui, eu vou defender aqui. E quando ele foi tirar a mão do bolso, que eu falei, pronto, agora tem uma arma. Eu voltei para trás, né? Porque ele, na verdade, se disfarçou. Mas não, ele tirou a mão do bolso para ele poder pegar impulso e correr. Então ele pegou a mão o celular do cara e saiu correndo, né? Só que eu só vi que eu reagi depois quando o cara mostrou na câmera, porque a Claro. câmera pegou essa visão da coisa. E eu falei, meu Deus do céu, segura essa menina que ela é perigosa. Entendeu? Mas não é isso. É porque no momento você não sabe o que vai acontecer. Né? Você reage ao movimento. Por quê? Porque o teu corpo tá ali, luta e fuga. O que, que ele vai fazer? Ele vai correr? Ele vai fugir? Naquele momento ele escolheu lutar. Então, o que, que a gente tem que pensar? Em desenvolver essas habilidades, né? Que vão ser necessárias em momentos de dificuldade ou de crise. Para quê? Para que você tenha pelo menos esse acesso neural, né? Essa comunicação, essa informação rápida de que as coisas podem acontecer, né? Quando o cara tira a mão do vai com a mão no bolso, né? O meu cérebro, o lógico foi ali, olhou e falou assim: calma, né? Você vai levar um tiro por causa disso? Pronto, voltei para trás. Aham. Só que assim, fração de segundos, né? Sim. Então, a gente tem que estar sempre buscando, né, essa consciência. Eu vou dar um exemplo bem simples do que a gente estava aqui falando agora sobre esses medos reais que estão fazendo a gente agir de forma real. Eu recebi um recado de uma seguidora assim: ah, Tati, eu tenho um problema de sair em público, assim. O pessoal do meu trabalho convida, mas eu não gosto, tenho vergonha, eu tenho não sei o quê, eu não consigo sair. Aí eu falei pra ela, ah, tenho medo, né? Tenho medo. Aí eu falei assim, isso não é medo. Isso é preocupação com o julgamento do outro. Você não está disposta a receber a opinião, né? E a visão do outro. Então, você está transformando isso num medo. Ah, eu tenho medo, então não vou. Aí, eu tenho não sei o que, pode acontecer qualquer coisa. Aí a pessoa está transformando uma coisa que é uma coisa que não é uma coisa, né? Você está com medo do quê? Medo que eles falem de você, medo de que as pessoas, né, te julguem, medo da opinião do outro, falar assim, nossa, você fala bem ou você não fala bem. Falei, quando você abrir mão, né, dessa opinião do outro para não levar para o pessoal, porque isso é uma percepção do outro, esse medo vai passar. Né? Esses tempos ela mandou lá que falou que está se forçando a sair mais para poder se colocar mais nessa situação. E se Porque é relacionar com a isso. realidade, né? Porque quando a Exato. pessoa vai e sai, ela tem uma experiência completamente diferente do que ela imaginava e falava, nossa, era Geralmente. só isso? Né? Geralmente. Porque eu vou falar da síndrome do pânico, né? Que era o meu caso. Então, tudo eu deixava muito maior do que era e tudo era catastrófico, né? Então, assim, o vizinho que tinha o caminhão, quando ele ligava o de manhã para aquecer o caminhão antes de viajar, eu achava que ia explodir. Então, assim, era daquele jeito, assim, tipo, vai explodir tudo. Eu trabalhava num posto de combustível. Passava uma pessoa, a pessoa comprava Bing no Bing é isqueiro, né? No caixa. Eu já pensava, meu Deus, se elas virar ali, se ela acender o cigarro, meu Deus, vai explodir o posto todo. E toda aquela ideia de filme. Então tudo era muito catastrófico para mim. E eu vou te falar,
quando eu entrei numa crise, quando eu entrei num negócio, foi muito louco. Eu fui falar com o meu terapeuta e daí ele falou assim, Tati, deixa eu te perguntar uma coisa. Quantas das vezes que você achou que você ia morrer, você morreu de verdade? Falei, nunca, porque eu tô aqui. Eu tô contando isso pra você. E foi tão desesperador aquilo pra mim, porque eu percebi que era isso. A minha vida era movida por medos impossíveis e pouco prováveis. Sabe? Tipo assim, eram situações que, de fato, eu não comia. Pra você ter uma ideia, quando eu ia comer, eu achava que o meu estômago ia fazer um processo digestivo ácido e que ia se transformar em veneno. Assim, eram coisas que saíam da realidade pro absurdo, entendeu? Uhum, sim. E aí eu pensei, tá, mas aí quantas as vezes que de fato eu vomitava tudo, passava mal, né? E daí depois eu pensei, quantas vezes de fato eu comi e eu morri? Nenhuma, sabe? Então, assim, calma, né? É difícil quando a gente tá na dor enxergar com possibilidade. Mas a partir do momento em que a gente está focado em solucionar, uma palavra, assim, uma pergunta do meu terapeuta mudou toda a minha situação. Por quê? Porque eu comecei a olhar para as coisas com realidade. Eu comecei a contestar as loucuras que passavam na minha mente, assim, porque era um momento, né, de doença mental, de instabilidade mental que eu estava passando. Claro que tem gente que acha isso, tipo, muito absurdo, mas é muito doido, porque a gente não consegue explicar por que aquilo veio passar na tua cabeça naquele momento. Uhum, Mas, é claro, além do tratamento, além das ajudas necessárias do momento, sim. eu precisei ter conversas sinceras com um programador neurolinguístico. Foi ele que falou isso pra mim. Ele falou, Tati, vamos reprogramar essa crença que você tem que você vai morrer? Tipo, quantas vezes você morreu? Oh, nenhuma, né? É, outra coisa, Tati, você não consegue ficar feliz, você não sei o quê. Eu não tinha alegria de vida alguma. Então, hoje, quando as pessoas me veem palhaça, rindo, muito do que as pessoas viam era um esforço imenso, porque não era uma naturalidade minha, mas eu sempre fui uma pessoa, assim, muito simpática, muito, sabe, muito alto astral, sempre gostei de sorrir, dançar, me expressar através da arte, né? Isso a minha mãe diz desde criança, assim, que eu era. Mas quando eu estava no momento de dor, eu não lembrava mais, eu não conseguia mais conectar, né? Quem era essa pessoa que eles falavam com o que eu estava vivendo, porque não condizia, né? Até que uma vez ele começou a falar assim para mim, viu, vamos fazer o seguinte, coloca uma música que você gosta de despertador. Aí eu falei, despertador, sabe aquele deng, 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 deng que veio na cabeça? Esquece isso. Coloque uma música que você goste. Aí eu falei, meu Deus, tá. Dele, que lembre um momento feliz. Aí a gente fez toda aquela busca. Eu falei, não conseguia. Aí a gente teve que buscar na ponte ao passado, né? Na ponte ao futuro, qual era a música que eu gostava. Olha só, foi difícil, porque eu realmente não estava conseguindo acessar. Então, olha a importância da ferramenta nesse momento, né? Sim. A importância do autoconhecimento. Porque quando eu estava em estado de sofrimento, eu estava com dificuldade de acessar uma música em Eu nunca algum tive momento que momentos eu já tinha felizes, sido né? feliz, Vira entendeu? isso, né? Eu nunca tive. Eu falava que nunca tive. Mentira, né? Só não estava em contato. Eu tinha perdido esse acesso, né? Então a gente fez em Ponte ao Futuro, eu lembrei da música e eu falei pra ele, tá bom, né? Sem esperança alguma, vou tentar isso aqui. Mas ele tá me dizendo, da outra vez ele já me ajudou no negócio, então vai dar certo. Por quê? Porque a procura, né? Eu já A tava no procura é necessário. movimento de curar, né? Então, mesmo um pouco incrédula, eu ia Sim. fazer porque eu confiava na dinâmica, né? Então, às vezes eu falo para as pessoas, cara, você não precisa acreditar, você não precisa gostar, você não precisa ter opinião nenhuma. Apenas faça, tente, Ai, se disponha, né, a viver aquilo ali de uma forma real e positiva, com intenção de cura, porque aquilo pode te ajudar. Beleza, pode ser que não? Não, aí você passa para outra. Mas não fica cheio de julgamento aquilo ali, apegada que aquela é a salvação da tua vida. Dê a opção, dê a possibilidade, mas siga o seu caminho. é E foi um muito dos louco. passos, né? Uma das coisas. É uma possibilidade, entendeu? Sim. Mediante tantas, porque todos os dias nascem uma nova possibilidade, né? Nasce uma nova possibilidade. E eu lembro que foi muito louco, porque eu lembrei de uma música em que a gente tinha dançado numa festa, assim, de 15 anos, assim, e era
uma turma numa fila, assim, só que a gente ia trocando. Então eu lembrava de vários rostos, eu lembrava de várias pessoas, e naquele momento todo mundo sorria ou fazia uma palhaçada um pro outro e tirava um sorriso um do outro. Era muito divertido aquele momento, né? E aquela música era daquele momento. Olha, eu não sei o que acontece. Mentira, a gente sabe o que acontece hoje na parte lógica, mas naquele Aham. momento eu não sabia. No primeiro dia eu acordei ouvindo aquela música, eu tive a impressão de que estava num rádio longe, sabe? E eu, nossa, que doido, mas tá bom. Desliguei, tomei meu remédio e me preparei para as 5 crises que eu tinha no dia. Fui, né? Aí, no segundo dia, já foi mais fácil acordar com aquela música. No terceiro, eu já tive menos uma crise no dia. Assim, era coisa louca, eu não conseguia explicar. Eu já fiquei, ou eu saí mais rápido das crises que eu tinha, ou eu, sabe, foi reduzindo e eu, maravilhoso. No quarto dia, guria, eu acordei e eu não quis desligar o despertador. Eu quis dançar a música. Entende? É tipo, sabe? Tipo assim, eu Aham. meio que entrei num movimento. Por quê? Porque eu podia não ter lembrado, mas o meu corpo lembra. A minha química corporal, as minhas sinapses neurais, elas lembram naquele momento. Eu já estava há 4 dias fazendo o meu corpo acessar aquela memória positiva. Então não desiste no primeiro dia, não desiste no segundo dia, sabe? Se esforce, se dedique, porque, gente, não, ninguém não sabe o que é ser feliz, porque a gente só sabe o que é ser triste porque a gente foi feliz. A gente só sabe o que é dor porque a gente não estava sentindo dor. A gente só sabe, sabe? Tipo, a gente só. É sempre a dualidade. Você tem que pensar que você só pode desejar uma coisa que você já viveu, já experienciou. Ah, eu quero me sentir feliz. Ah, eu me sinto inadequado no mundo. Se você já sentiu adequado, porque senão você não estava se sentindo assim, né? Primeiro que, na Sim. verdade, se sentir inadequado no mundo é uma coisa que vai contra a tua própria natureza, porque você é desse mundo, né? Então, mas é legal, porque você vai lembrar que você nasceu de carne e osso e isso vai te ajudar, né? É, então a dinâmica é essa mesmo, sabe? É usar a teu favor as ferramentas e sempre tentar colocar esses opostos de forma positiva, né? É saber que se é problema, existe solução. Sim. Porque se não Incrível. existe solução, remediado está, como diz o outro, né? Aham. Nossa, e é isso. Simples, né? Eu acho até essa palavra é muito simples. A gente complica porque justamente a gente acaba esquecendo de tanto que a gente ficou alimentando a questão de ser difícil. Nossa, eu não consigo e não dá. E nossa, Sim. isso sempre foi E às vezes difícil nem para foi mim. tanto a Blá, blá, gente, blá. mas a nossa realidade, né? Com quem a A gente realidade, as convive, o nosso pessoas. pai, Sim, mas a a gente mãe, sei absorveu lá. como verdade aquilo tudo acontecendo, Exato! né? A gente pode contestar essas verdades. Você sabe que tem coisas assim, bobas, vou falar, mas assim, ah, Tati, por que você gosta tanto de azul? Aí eu começo a perguntar por que eu gosto de azul? Da onde veio isso? Sabe? Ah, daí vem lá de uma coisa que, sabe, eu via a minha mãe indo trabalhar todos os dias com uniforme, tinha uma gola azul, e aí eu achava que, sabe, você começa a buscar, você começa a entender da onde veio aqueles gostos, né? E Tem que coisas que vêm, tudo tem claro, um porquê. isso, tudo tem um porquê, e tem o teu porquê atrás Seu daquilo, porquê. entendeu? Aham. Ah, e porque tá na moda coral, sei lá, todo mundo vai usar coral. Você pode até usar, mas talvez você vai ficar inadequado, porque você não se conectou com aquilo ali. E aí, pra quê? Por que eu quero? Ah, porque tá na moda? Ah, não, porque quando eu visto essa cor, eu realmente me sinto melhor. Ela, né, dispara sensações. E qual é a questão? Ah, daí você começa a buscar. Ah, minha mãe. Nossa, minha mãe passava batom coral todos os dias, guria. Ela acordava já, batom vermelho, batom coral. Ela tava lá, não, ela podia ser o dia que tivesse na vida, ela tava daquele jeito. Então, óbvio, né? Então, traga para você quais são as suas percepções das coisas. Questione por que você acredita em certas coisas, sabe? Isso é doido. Quando você vai falar de política, de crença religiosa, de time, de qualquer coisa assim que envolva muito essas polaridades, você começa a perguntar por que eu acredito nisso? E aí você começa a investigar. Aí você começa a ver. Nossa, eu via o meu avô grifando a Bíblia. Sabe? Tipo assim, via não sei o quê. Ah, eu vi meu pai falar que isso não era real e que ninguém precisava acreditar naquilo. E daí, de repente, você começou a contestar uma coisa que você acreditava, sabe? Sim. Então, é muito gostoso. É muito gostoso. E é sobre
como lidar com medo. Tudo isso é sobre como lidar com medo, né? Então, simplesmente, como lidar com medo? Contesta o medo. Por que você está sentindo medo? O que está aí? Por que você está pensando o que você está pensando? Por que que você, né, começa a questionar? A primeira coisa é você se colocar no movimento de eu quero curar o medo. Eu quero sair do estado do medo, né? Primeira coisa, eu vou atrás. Depois que você dá esse passo, que é o movimento de cura, como a Tati falou, você tá ali buscando, você tá realmente querendo buscar, se pergunta, por que que eu tenho esse medo? Isso é real ou imaginário? Tá. É real? Lida com o que é real. É imaginário? Eu preciso ainda acreditar nisso? Não, então, muito obrigada, pensamento. Da hora, Tchau. agora eu vou viver a vida aqui, beleza? Então, eu faço alguma coisa parecida com isso, assim. Às vezes, né, vem aquela coisa Total. de gente mimada, criança, aí eu fico assim, ai, Camila, eu falo comigo mesmo. Quantos anos você tem, né? Pelo amor de Deus, com licença que eu vou falar, vou fazer aqui o que eu falei que ia fazer. Sim. Então, é um Não, processo se tá assim, simples. desproporcional, né? Eu falo, cara, se não tá batendo com a realidade, você imagina o Aham. exagero que tá aquilo, assim, né? Nossa, e eu Eu fico fico assim, meu pensando. Deus, que drama. Eu, ai, nossa, quantos anos você tem? Eu olho assim como se eu estivesse falando Eu comigo, criança. também, Quantos anos você dissociada, tem? né? É, por favor, né? Vai pra lá que eu vou fazer o negócio aqui que eu falei que ia fazer. Então é você, Maravilhoso. se você puder, se for fazer diferença pra você colocar diversão na conversa, coloca diversão, né? Porque Claro. a vida é assim, você tem vários recursos e é Prazer como e se você. dor. Se você começa a colocar a coisa aqui Sim. pro, sabe, pro prazer, Relação meu, dor e prazer. Isso. E fora que assim como o medo é um recurso que você pode pegar e colocar no teu colo aqui, você pode pegar um recurso alegria, um recurso, claro. né, coragem, se está com medo vai fazer diferença. Diversão, ok? Então, vou pegar uma diversão aqui. Como seria se tivesse diversão nesse lugar? Nossa, olha, eu ia dar risada da minha cara. Olha como eu tô sendo infantil, sabe? Então, é uma coisa simples, não é fácil. Não é fácil porque talvez você nunca tenha acessado dessa forma, talvez você nunca tenha lidado com as coisas dessa forma. Mas a primeira vez que você acessar isso, você fala assim, nossa, não é que funciona? Então, é a primeira vez. Você pode tentar outra e fazer outra e outra e outra, e daqui a pouco você vai se tornar um mestre, uma mestra em lidar com a realidade. Simples, né? Total. Total. Nossa, às vezes a gente tem até que cuidar, né? Porque quando a gente tá muito na realidade, assim, a gente começa a podar nossos sonhos, a gente começa a travar as possibilidades, porque o nosso cérebro ele é muito criativo, né? Então a gente sempre tem que estar instalado na realidade, mas de forma positiva, né? A contestar o que é ruim, mas também vibrar no que a gente pode criar, porque o nosso cérebro ele é maravilhoso e ele gosta de criar soluções, ele gosta de criar possibilidades, né? Sendo que quando você faz uma pergunta, ele começa a encontrar mil respostas. Aí você fica em Sim, dúvida, né? Por isso que é maravilhoso quando tem A, B, C e D, porque só uma e aí tá tudo certo. Porque quando todas podem ser, é muito doido, né? Porque o sim. cérebro ele gosta mesmo de criar, né? Ô, Tati, eu vejo muito isso em você no seguinte, né? A gente começa assim. Eu passei por esse nível, por essa etapa do processo, eu acho que todo mundo passa, que é o seguinte: você começa a se cuidar, a se trabalhar, olhar para si, e você começa a se descobrir. Tudo eu. E aí, quando você começa a se encher de você mesmo, nossa, eu sou isso, eu posso ser Quero isso, transbordar. você começa a transbordar. E é daí que nasce o negócio do propósito. Propósito, na minha concepção, não é algo que você, nossa, aconteceu isso aqui comigo e por isso eu vou lutar contra isso, vou Isso é um ser essa talento. pessoa. É Isso você diferente. desenvolveu por É. conta de alguma coisa do passado. Não precisa ser assim. O propósito, na minha concepção, do que eu entendo e o que funciona para mim, é algo que eu escolho. Então, Exato. nossa, eu posso escolher por qual propósito eu vou viver. Cara, O que você que vai sabe que valer a pena para no mim? dicionário o significado de propósito é esse. Eu tenho o ato de realizar ou completar uma tarefa definida. Então, assim, ou que foi pedida para você, ou que foi imposta, ou que você decidiu. Então, assim, eu tenho firme propósito de viajar. É o exemplo que eles usam lá. Ou seja, Sim, então, quantos propósitos você pode ter? Você pode ter o que você decidiu. Escolha o maior, né? É um que foi sim, colocado para você. Então, eu entendo que algo no mundo me colocou aqui para que isso fosse feito, né? É algo que eu decido como
e é algo que foi imposto por questão assim, eu vivo numa sociedade. Como que ele tá colocado aqui para mim nessa realidade que eu vivo, entendeu? Cara, isso é propósito. Sim. E outra, quando a gente está falando de propósito na questão de você, com o que você vai trabalhar e com o que você, as atividades que você vai fazer, se você vai sonhar ou não, se você vai criar ou não, você pode criar um propósito, sim, ali geral, mas esse propósito ele não vai ser uma coisa só para você trabalhar, vai ser um estilo de vida. Você vai levar esse propósito para tudo que você faz, né? Exato. Então, no processo que eu desenvolvi lá, que você sabe que eu tenho uma forma de trabalhar, eu coloquei lá, né, que o propósito da minha vida é causar um mundo de poder, liberdade e inspiração. E você pode contar comigo para te ajudar a descobrir o que está te impedindo de se sentir como você gostaria e transformar isso em poder pessoal, em amor próprio, em relacionamentos incríveis. Então, isso foi o que eu defini lá. E quando eu falo que eu sou uma pessoa que causa poder, liberdade e inspiração, isso é muita responsabilidade. Então, eu me coloco no compromisso de estar sendo esse espaço para mim primeiro e para cada pessoa que passa por mim. Se eu não estou sendo essa pessoa, esse acesso para um porteiro, para o Uber, para minha mãe, para cada pessoa, eu não estou vivendo o meu propósito, né? Não tem nada de errado com isso, porque quando você cria, algumas coisas vão te trazer, né? Às vezes você vai, meu Deus, olha, eu não honrei minha palavra aqui. Ok, vou lá e vou restaurar, né, Com a certeza. integridade com relação a isso. Então, tudo vira aí. Então, quando eu sou poder, liberdade e inspiração, cara, eu posso criar uma viagem X. Eu posso fazer um evento para tantas pessoas. Eu posso lançar um produto aqui. Eu posso me relacionar com meu marido de tal forma. Exato. Posso, né, ser essa pessoa quando eu for mãe. Aonde É um estilo de for. vida, né? E você desenvolve a habilidade que precisa para fazer isso, né? Sim. Eu falo assim que se eu pudesse escolher como eu quero ser lembrada, é como uma líder moral e socialmente responsável. Por quê? Porque eu acho que todas as pessoas que de alguma forma influenciam o outro com a sua opinião, com a sua existência ou com tudo, elas É uma são líder. responsáveis, tá? De forma moral, né? Moral e socialmente responsáveis. Por quê? Porque se eu não sou o que eu estou falando, eu não tenho moral. Mas se eu estou no Sim. meio de uma sociedade, eu também tenho que entender a responsabilidade sobre o que eu estou falando. Então, como você Sim. estava dizendo ali, eu vou angariar um monte de defensores para falar, para brigar aqui por conta da menina abusada, coitada, ou eu vou falar, não, gente, eu fui, mas realmente hoje eu tenho uma vida legal porque eu liderei o meu movimento de transformação. Então, todo mundo pode fazer isso. Aonde eu vou fazer? Em todos os lugares. Eu vou fazer na porta do banco, eu vou fazer na fila do caixa, eu vou fazer aqui no Instagram. Ah, Tati, agora surgiu a oportunidade de você trabalhar numa multinacional como telemarketing e você vai atender 1.000 pessoas por dia. É lá que eu vou fazer. O que eu tenho que aprender? O que eu tenho que aprender para fazer isso lá? Entendeu? Não importa. Importa Não importa o que você está fazendo. exatamente o sentido daquilo e você ter isso claro, né? Que é no meu caso é compartilhar conhecimento. É isso que eu quero fazer, Sim. né? Como você compartilha conhecimento? Num livro, numa dica, no teu dia a dia. Quando você não age com o outro, né? Como se ele não fosse entender o que você está falando, porque isso aí é uma Arrogância. coisa hoje, né? Eu vejo que trava muito porque a pessoa fala assim, ela não vai entender o que eu tô falando, entendeu? Tipo assim, não, isso aí é egoísmo. Trate o outro como se ele pudesse receber. Se ele não entender daquele jeito, talvez não seja aquele momento, mas a informação tá lá. E Daqui a fora que, pouco, assim, se você se colocou como líder e responsável para que ele entenda, é sua responsabilidade que ele entenda. também, claro, mas Então você construir outras fala, linguagens. Mas eu tô sim, falando que às construir vezes outras a gente linguagens. desconsidera alguns conhecimentos, mesmo que a gente compreenda, naquele momento de vida não é necessário, né? Sim, Tá sim. bom, mas ele tá aqui. Por quê? Porque você compartilhou aquele conhecimento. Daqui a pouco vai acontecer uma situação, ou ela vai desenvolver algumas outras habilidades em volta, e quando ela precisar, aquilo vai fazer match. Nossa, verdade. Nossa, é Aquele tempo. verdade. Eu, Meu, eu tô, eu eu tô achei que nesse. nunca ia Eu usar lembrei de uma isso, coisa. né? Vou falar. Lembra, eu fiz o curso lá com o Tony Robbins, lá na Califórnia, né? E ele contou lá das 6 necessidades humanas. E aí, quando eu falei, nossa, que demais, né? E tinha um exercício lá, que necessidades você coloca aqui, nessa, nanana, certeza, variedade, significância,
amor e conexão, crescimento e contribuição. Fui colocando lá, mas para mim aquilo não tinha. Ok, entendi. Muito Só diferente. que alguns meses depois, quando eu descobri que eu estava numa relação tóxica que me fazia mal e que eu estava ali porque eu estava satisfazendo a necessidade de crescimento, contribuição e controle, eu falei, é isso! Então, isso que é satisfazer as 6 necessidades humanas. É por isso que eu não estou conseguindo me desvincular, né, dessa relação, que eu sei que está me fazendo sentir dor, sei que está me fazendo mal, e eu não estou conseguindo.